Deixa eu dar boa noite então para o Pedro. Bem-vindo mais uma vez. E pode falar aí o conteúdo da matéria de hoje para a gente, Pedrão. Bom, hoje a gente vai falar do Ajna Chakra, né, que é o chakra aqui da testa. E, enfim, é um chakra famoso como sendo o terceiro olho. Eu sempre falo que o quinto chakra da garganta é o terceiro ouvido. Então, esse é o terceiro olho, né? A palavra Ajna, ela tem dois significados, basicamente, né? Ela quer dizer comando ou quer dizer perceber, né? Comando geralmente eu vejo muito traduzido para o português como mando, né? Mas eu não gosto da palavra mando, de mandar, porque mandar parece que é um chakra autoritário, né? Dessa impressão, né? De que é um chakra em busca de poder, de querer te controlar, e não é exatamente isso. Né? O sexto chakra é o chakra que ele tem informações, ele rege a glândula pituitária, ou hipófise, né? Conhecida por esses dois nomes, a mesma glândula. Né? E é uma glândula que é chamada de glândula mestre porque ela é aquela que decide a atividade de todo, que comanda, né, para usar a palavra do chakra, a atividade de todas as glândulas abaixo. Ou seja, é aquela que vai ler, né, ela está ali junto do nosso sistema límbico, com a região onde você administra todas as informações que vêm dos sentidos, interpreta elas, escolhe quais as que são mais importantes, as que não são importantes, as que são urgentes, as que não são urgentes, e a partir disso você decide, a partir disso a tua glândula decide o quanto por exemplo, a tua suprarrenal tem que reagir se você estiver numa situação de perigo, por exemplo. Se você estiver numa situação de perigo, a tua hipófise vai dizer para a tua glândula suprarrenal começar a soltar adrenalina. Se o perigo aumentar, ela vai mandar soltar cortisol, porque o cortisol é aquele hormônio que te permite, na hora que o tigre está correndo atrás de você de repente tirar energias, não sabe de onde, conseguir correr mais que ele às vezes, quem sabe, né? Então é um hormônio que te dá uma força extra, né? Então esse chakra ele está muito ligado a isso, não só em relação às glândulas, mas em relação a todo o nosso sistema psíquico, emocional, né? De saber o que você está precisando mais naquele momento para ele criar, como é que se diz, equilíbrios, né? A gente tem 6 chakras ligados à nossa dualidade, que são os 6 primeiros, dos quais a gente falou, né, na semana passada, e hoje está falando dos últimos dos 6. Depois a gente tem o 7º chakra, onde você não lida mais com a dualidade. Então, o que acontece? O 6º chakra, esse da testa que a gente está falando hoje, o Ajna Chakra, ele é o chakra que passou por todas as dualidades diferentes da sua experiência na Terra, e então ele já não se engana. Se você for uma pessoa, digamos assim, madura, ou seja, se você for uma pessoa que não envelheceu, mas amadureceu com o tempo, você passou por momentos onde determinadas coisas eram uma certeza que de repente se mostraram que não eram tão certeza assim depois. Então você já não se deixa mais levar por primeiras impressões ou por falsas impressões, ou seja, ele é um chakra que te leva a ter um discernimento muito legal, né? Um chakra muito ligado à consciência, né? Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, tinha uma moda no Rio de Janeiro que era de comer arroz dentre os alternativos, que era a macrobiótica, né? Que dizia o quê? Que se você comesse só arroz integral, você estaria extremamente equilibrado, porque eles diziam que se você tivesse nos seus alimentos, se você estivesse comendo 1 yang para cada 5 yin, ou seja, 5 unidades femininas de nutrientes para 1 unidade masculina, você estaria equilibrado. Então, como o arroz, teoricamente, tem 1 yang para cada 5 yin, o arroz integral, se você comesse só arroz integral, você estava equilibrado. E com isso eu tive um monte de amigo que começou a ficar verde, vermelho, mas... porque foi a moda por um momento, né? Todo mundo acreditou, um monte de gente acreditou naquilo. Apareceram vários restaurantes macrobióticos pelo Rio de Janeiro, e a gente ia lá
e tinha uns alternativos que estavam, como é que se diz? Competindo quem ficava mais tempo já comendo arroz. Então a gente olhava para um barbudo que estava sozinho lá numa mesa comendo aquele arroz com calma, mastigando 180 vezes cada colherada, e as pessoas comentavam, ele já está no dia 87, aquele ali está no dia 35. Enfim, era uma egotrip, né? Mas depois veio uma outra onda, onde veio uma nutróloga suíça, que veio com uma onda de que se você comesse só batata, você estava equilibrado. Era o oposto da macrobiótica. Para a macrobiótica, a batata tinha 300 e tanto yin. Tinha um sadhu que eu conhecia também, ele era alu sadhu. Alu, que alu é batata. Aí falava também, ele só comia batata. Aí falava, por que você come batata? Ele, muitos alimentos, muitos problemas. Um alimento, só um problema. Ficava só na batata. Mas enfim, quando a gente chega quando a gente chega numa certa idade, a gente já passou então por várias verdades que foram sendo desconstruídas, né? O sexto chakra está ligado a esse momento ou de maturidade ou de confusão. É um momento que você, de uma certa maneira, vai escolher se você quer envelhecer ou amadurecer. Qual é a diferença entre envelhecer ou amadurecer? Eu gosto muito na história do Kahneman, Stanley Kahneman, né, o psicoterapeuta corporal, em que ele diz que um dia chegou na casa dos pais dele lá em Nova York, estava indo para o consultório, mas ele foi despedir dos pais, e aí ele entrou na sala, estava a mãe numa cadeira de balanço, fazendo um tricô, enquanto ia para trás e para frente, e o pai com um jornal na cadeira de balanço ao lado, enquanto também ia para trás e para frente. E ele achou que se ele virasse o jornal do pai de cabeça para baixo, que o pai nem ia notar, porque o pai estava cada dia mais ausente. Ele entrou, o pai nem percebeu que ele entrou. A mãe, quando ele entrou, ela já lançou o olhar nele ali atrás das agulhas de tricô, né? E ele, enfim, falou rapidamente com os dois, falou, oi pai, oi mãe, passei aqui só para dar um beijo, porque estou indo para o consultório, já estou meio atrasado, mas não quis deixar de dar um beijo. Ele notou que a mãe dele olhava para ele com uma propriedade tal que se ele mentisse, ela sabia que ele estava mentindo. Quer dizer, se ele não tivesse indo para o consultório, ela saberia, porque ela estava ali há 80 anos vivendo naquela salinha, ela controlava tudo com o olhar naquela salinha, ela sabia de tudo que acontecia. E o pai, ao contrário, o pai cada dia mais desligado, ele percebeu nesse dia que o pai estava envelhecendo e a mãe estava amadurecendo. Ele estava cada dia menos presente, cada dia, né? Então, o sexto chakra é quando a gente passou por todas as experiências de dualidade, e das duas uma. Ou a gente aprendeu como é que se diz? A discernir o que é verdade, o que é ilusão, o que é sonho, o que é ilusão, ou a gente desistiu de perceber o que era sonho e o que era ilusão, né? Então esse chakra está ligado ao discernimento, mas não quer dizer que quando a gente chegue nele, você vai ter obrigatoriamente discernimento. Isso quer dizer que quando você chegue nele, ou você vai descobrir o quanto está arrolhado, o quanto tem uma rolha ali no seu chakra para não deixar o discernimento entrar, ou o quanto ele está aberto e você está discernindo. Eu não sei se você sabe por que as mulheres casadas na Índia usam aquela pinta vermelha na testa. Legal. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Por que usam? Porque tem o bindi e tem o tilak, né? Como é que é essa parte? Elas usam porque a Índia é um país muito machista. Então, quando a mulher se casa, se diz que a mulher virou propriedade do seu marido. Por exemplo, se um homem casado morre, a mulher nunca mais pode se casar. Se ela morre, ele pode se casar 40 vezes. Ninguém está nem aí, né? Porque ela vira propriedade dele mesmo depois da morte. É uma coisa maluca, né? Aquela pinta, é horrível a história. Todo mundo acha lindo, gosta de pintar, mas a história é horrível. Quer dizer que é um tampão do sexto chakra. Porque diz o quê? Que agora o Deus dela é aquele homem. Então ela não precisa mais ter a visão mística, ela não precisa mais ver Deus. Olha só. É triste, né? E sempre a gente vê como uma forma de imaginar o homem indiano, uma mulher indiana, né? Porque a mulher, só ela pode usar o bindi, né? É uma coisa feminina. E às vezes também vem até aqui, né? O topo da cabeça também, tem uma história. Mas o homem também, ele usa o tilak, né? Assim, o tilak é aquele pozinho, né? Que a gente tem.
Mas o que eu sempre ouvia também era como se isso era uma forma de estimular esse terceiro olho, As né? cinzas, E sim. agora eu estou ouvindo essa nova As história. cinzas, sim, que é o tila que muitas vezes o jeito passa, né? Porque a ideia da cinza Aham. é de alguma Uhum. maneira isso, né? Mas a pinta vermelha, não. Bota o É batom ali horrível a para história. esconder a É, boca. é. O... É muito doido, A né? gente viu um filme recentemente aqui do nosso amigo Oberon também, a gente passou no passado inteiro, o Muco. Falava também sobre princípios do yoga também, que também abordava um pouco sobre o veganismo. E a gente viu lá, né, tinha aquela expressão, tô mais tranquilo que vaca na Índia, né, porque a vaca é sagrada na Índia. Só que a gente vê que a história não é bem assim também não. Fica a dica aí para quem quiser ver mais o documentário Muco, É, porque ele é bem aqueles documentários assim que você sai assim achando uma coisa, você sai, né, é, diferente. Então vale muito a pena também. Aprendi muito com esse documentário aqui, exibindo eles várias vezes. Sobre a Índia também, né? é. Não, Então, o problema da. Como é que se diz? O problema da gente é que a gente foi, como é que se diz, estimulado a achar que tudo na Índia é espiritual, é sagrado. Então, qualquer coisa uhum, que a gente veja lá, a gente engrandece, né? Mas a Índia tem suas sim, contradições muito fortes, né? Tem sim, coisas que são costumes milenares que são para serem questionados, né? Então, uhum, não é vamos isso entrar mesmo. nessas minudências aqui agora, mas não faltam, só para citar um exemplo, a casta dos que não valem nada, né? Que eu já fui Sim, repreendido na Índia por falar com um pária no meio da rua, né? Como você fala com ele? Você não pode falar com ele, ele é um pária, né? É sim, triste, né? tem isso mesmo, tem isso mesmo. É. Mas enfim, o sexto chakra, então ele está ligado o quê? A essa visão ampliada, essa visão que em parte vem da sua maturidade, de você já ter passado todas as experiências, mas por outro lado vem do acordar de uma possibilidade que você tem aqui nessa região. Eu tenho uma grande amiga minha, que, aliás eu falei dela no primeiro chakra, que é a Eliane Siqueira, que ela tem um amigo psiquiatra em Londres, que ele trabalhou muito com experimentos em que colocava diodos e catodos na cabeça da pessoa, e aí a pessoa, ele trabalhava com alcoólatras, né? Então ele dava a bebida para o sujeito beber para ver que região do cérebro que começava a soltar mais impulsos nervosos, né? Uhum, Mais impulsos elétricos na hora em que a pessoa tinha bebido. E aí o que acontece? Entre o seu cérebro direito e o seu cérebro esquerdo, você tem 5 cavidades que fazem quase que uma forma de um pentágono mesmo, né? Duas embaixo, duas mais ou menos na altura do meio e uma lá em cima. O, quando você bebe, você ativa uma dessas duas cavidades de baixo. E aí um dia, e é sempre ela, aí quando a pessoa começa a delirar com a bebida, ela está com essa cavidade no máximo de soltar impulsos elétricos, né? E aí ele começou a uhum, ver que os pacientes dele que deliravam também estavam com essa região soltando é, impulsos elétricos. Agora, uhum, quando aí um dia eles fizeram essa experiência com gente meditando e era outra cavidade logo à frente quem começava a soltar impulsos elétricos. Então eu já sim. escutei muita gente falar para mim: "Ai, Pedro, você fica meditando aí, eu tomo um LSD, em 2 segundos Já eu entro chego no mesmo lá. espaço que você", e não é. O centro que a pessoa ativa é esse onde você passa a confundir a realidade com o sonho, a realidade com a imaginação. O centro que você ativa na meditação é justamente o que te dá o discernimento do que é o sonho e o que é realidade, o que é percepção e o que é imaginação. Né? Tem aquela história, né, quando o Timothy Leary, né, que depois virou o Timothy Leary e o Randaz, né? Como é que era o nome dele? Albert. Quando eram lá da faculdade de Harvard, né? Que eles foram para a Índia e o Timothy Leary foi o cara que, né, descobriu o LSD. Eles levaram, né, uma quantidade assim para poder, cara, matar o elefante. Deram lá pro Ninkaroli Baba, né? A história, né? Que eles dizem lá nos documentários, nos livros também. E aí deram para ele, pro mestre, pro Baba lá,
Ele tomou, passou 10 minutos, nenhuma alteração. Passou meia hora, nada. Passou uma hora, nada. Passou 3 horas, nada. A quantidade que ele deu dava para matar um elefante. Caramba. E aí, no final, ele diz, no documentário recente que eu vi lá, ele falava assim, ele chamava a droga Yugi, porque eram os garotos, eles trouxeram a droga Yugi, ela é interessante, mas é interessante para iniciantes. Você chega até a porta de Deus, mas você não fica. Ele usou esse estilo, né? Eu falei assim, pô, muito bom, né? Você consegue chegar lá, mas você não permanece, você desce. Às vezes a meditação não é algo às vezes você nem entra, né? Você chega na porta, né? E fica na porta, né? Fica lá na porta, exatamente. Não adentra, né? É. O reino de Deus, assim, o amor de Deus, assim. O jeito que ele falou foi muito legal. William Blake falava isso, que abria as portas da percepção, né? Da percepção, Então, daí que veio depois o nome do grupo The Doors, né? Que veio em cima The Doors, Tá lá no filme também, maneiríssimo. Enfim, eu vi, o Osho também falava isso, né? E eu vi outras pessoas falando, né? E eu tive amigos que, assim, de adolescência, que eles eram tão racionais que se eles não tivessem tomado um LSD, talvez eles nunca tivessem quebrado o concreto daquela racionalidade para poder enxergar o que existia além daquele concreto, né? Então, tudo é uma questão de quem está tomando e que tipo de aliança está fazendo com aquilo que está tomando, né? Mas o que importa para a gente aqui, tecnicamente, digamos assim, é que são 2 centros diferentes que estão sendo acordados, tá? Ou seja, o sexto chakra ele está ligado aos sonhos e está ligado à consciência, ele está ligado às duas coisas, né? São 2 regiões diferentes dele, né? E se diz também na Índia que o iluminado não sonha, né? Porque a gente sonha enquanto a gente não tem consciência de que está sonhando. Porque o dia que você, durante o sonho, você de repente diz assim, você se toca que você está sonhando, o sonho acaba, né? Eu já tive essa experiência mais de uma vez, né? De repente, no meio do sonho, eu tomo consciência de que aquilo é um sonho. E aí o sonho acaba, é muito doido. Eu não sei se eu ainda estou em outro sonho. E aquele era um sonho dentro do sonho, Você já né? teve também aquela coisa que às vezes você tá dormindo, você tá sonhando, mas aí você, tipo assim, cara, peraí, continua o sonho, quer continuar o sonho, né? Eu não vou deitar mais um pouquinho, ver se eu continuo o sonho. É muito interessante. Tava bom aquele escape, mente, né? O Gurdjieff acorda, vai fazer xixi, volta, mas assim, vou dormir aqui para ver se eu continuo o sonho. O Gurdjieff, que foi um mestre, como é que se diz, que estudou com os sufis, era um mestre da Geórgia, né, um mestre caucasiano, que desceu, que do início do século XX, ele influenciou um monte de artistas, então influenciou um monte de gente que nos influenciou. Ele foi um cara que mudou a visão do mundo ocidental sem que a gente saiba disso, né? Tem um filme também, né? Encontro com Grandes Mestres, não tem? Encontros Notáveis com Homens Notáveis. Exatamente. Que é um livro dele também, né? É o livro e o filme, né? Ele só escreveu 2 livros e meio, né? Quando eu digo 2,5 é porque o terceiro ficou pela metade e infelizmente é o que eu gosto mais, né? Mas é um máximo esse que ficou pelo meio. Mas o Gurdjieff, ele ensinava uma coisa para os discípulos dele, que ele dizia para os discípulos durante o dia, várias vezes por dia, levar a mão esquerda aqui na região da testa, né? Ou seja, lá perto do terceiro olho, e começar a dizer para si próprio, eu estou sonhando, eu estou sonhando, eu estou sonhando, eu estou sonhando. Tudo isso que eu estou vendo é só um sonho. Porque, na verdade, nós estamos num sonho acordado, né? E ele dizia que depois de 3 a 9 meses você fazendo sem parar, chegava uma hora que você, dormindo, de repente te vinha essa noção, durante o sonho, de dizer assim, eu estou sonhando. E aí o sonho acabava. Por quê? Porque quando o sonho acaba, você pode ver o que está por trás do sonho, que é a tua percepção mais profunda. Para entender um pouco o que é o que está por trás do sonho, eu vou voltar um pouco a um papo que a gente teve nas lives anteriores dessa série. Então, quem não viu, assista, porque é útil, é importante, é legal saber disso. Eu vou falar muito resumidamente agora,
que para o indiano a gente tem 5 corpos, basicamente. Eu estou chamando de 5 corpos, chama de 5 koshas, que são 5, como é que se diz? A gente falou isso na primeira live. Então quem, dos chakras, sobre quem quiser ir, vai lá no primeiro chakra, então. Que a gente tem 5 bainhas, eles chamam de 5 bainhas, né? Mas então mas eu vou chamar de corpos para ficar mais próximo da gente, a gente entender melhor. Que a gente tem o corpo físico, depois a gente tem um corpo que é um pouco mais profundo, que é o nosso corpo de energia, depois você tem um terceiro corpo, que é um pouco mais sutil, digamos assim, profundo não, vamos dizer sutil, porque sutil traduz bem o que é. É uma energia um pouco mais refinada, um pouco mais sutil, que é o corpo mental. Depois a gente tem o quarto corpo, que é o corpo Vishnomaya Kosha, que é o corpo que eu chamei naquele dia de corpo de discernimento, que muita gente chama de corpo psíquico, mas é que você fala corpo mental, corpo psíquico, para a maioria das pessoas, mente e psique é a mesma coisa. Então, por isso eu chamei de corpo do discernimento, para a gente entender a diferença. Eu vou voltar já já o que é a diferença entre discernir e pensar. E tem o quinto corpo, que é o corpo o corpo espiritual, tá? Bom, qual é a diferença entre discernir e pensar? O pensar a gente acha que a gente que está pensando o que está pensando, mas geralmente aquilo que a gente está pensando foi plantado dentro da gente. Aquilo que a gente está pensando vem de memórias antigas. Aquilo que a gente está pensando nos tira da realidade, substitui a realidade para que fique mais suportável aquela realidade. Né? Então eu substituo a percepção pelo pensamento. Né? No quarto chakra, no quarto corpo, quer dizer, no corpo de discernimento, isso já não acontece mais. No corpo de discernimento é onde eu consigo justamente discernir o que eu estou percebendo do que eu estou pensando. E esse chakra, o sexto chakra, lá na Índia se diz que ele faz o quê? A interação entre esses dois corpos, a interação entre esses dois espaços, a interação entre o espaço do pensar e o espaço do discernir. Então é um momento onde você consegue estar no corpo mental, você consegue estar na sua mente sem estar sendo pensado por ela. Eu falei o quê? Que esse chakra tem 2 nomes, né? Que um é comandar, outro é perceber. Só que é um chakra que também está ligado à mente, então, ao pensamento. E pensar nem sempre está ligado à percepção. Né? Todo o nosso pensar está ligado à percepção. Claro, tudo que você pensa a partir do que os teus 5 sentidos perceberam, mas não obrigatoriamente no aqui e agora. Porque você pode não estar percebendo nada em volta de você e estar continuando pensando. Você está pensando em cima do que você já colecionou de percepções anteriores. Né? E a gente faz muito isso. Porque quando a percepção em volta da gente está desagradável, muitas vezes a gente começa a pensar em alguma coisa que seja mais agradável, ou mais digerível, né, ou mais suportável, para eu não sofrer com aquilo que os meus sentidos estão percebendo naquela hora. Né? Então, o sexto chakra é onde você pode... quando você chega nele, se ele está hiperativo, às vezes você fica ali só no pensando e perde a grande possibilidade que ele traz consigo próprio, que é fazer essa interação entre a sua capacidade perceptiva, entre a sua mente e a sua capacidade discernitiva, ou seja, é quando a sua mente realmente passa a ser inteligente. É quando a sua mente deixa de ser uma xerox de inteligência dos outros, né? Porque a maioria das pessoas que vivem na mente vive repetindo o que leu do Nietzsche, se for uma pessoa muito estudada, ou o que disse o seu padre na igreja, ou o que disse a Bíblia que leu, ou o que disse o Bhagavad Gita que leu, enfim. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava em Cabo Frio, eu era garoto, tinha uns 18, 19 anos, e eu encontrei com os Hare Krishnas que vieram me vender a Bhagavad Gita. Eu disse, não, muito obrigado, eu já comprei no sinal lá do Rio a Bhagavad Gita de vocês, estou lendo, estou gostando. Ele me trouxe um Bhagavad Gita aqui também, daqui a pouco eu pego ele pra gente ver. Mas aí, como é que se diz? Eu comecei a conversar com ele, né, para
entender. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, saber o que elas pensam. E ele, um buscador, né, queria saber Sim. a opinião dele sobre algumas coisas. Tudo que eu perguntava, ele abria a Bhagavad Gita. Pera aqui no capítulo 14, Krishna fala disso. Aí me viu o que Krishna falava. Aí depois outra pergunta, aqui no capítulo 17, quando ele fala de Rajas, Tamas e Satya, é isso que ele está falando. Aqui no capítulo 15, quando ele fala da árvore do Ashivita, é isso que ele está, Ashivata, é isso que ele está falando. E aí eu virei para o cara e falei, cara, eu não estou perguntando para Krishna. Eu tenho um livro em casa. Para você. Estou perguntando para você, eu quero saber o que esse par de olhos aqui na minha frente enxerga. E não enxergava mais nada. O terceiro olho é a possibilidade de você enxergar, porque os nossos dois olhos são duais. Então, uma pessoa que não tenha trabalhado o seu sexto chakra, ela vê sempre a realidade como dual. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava, por acaso também em Cabo Frio, mas em outra das minhas viagens a Cabo Frio, e nessa época eu era artesão e eu estava vendendo artesanato na praça ali na frente da ponte que leva para o Peró, né? Tem uma pracinha ali e tinha uma feira de artesanato ali que durou aquele verão inteiro e eu todo dia para lá e vendia meu artesanato. No fim do dia, eu morava numa casa com uns 40 hippies daqueles que vendiam as coisas, né? Era uma casa que eles tinham ocupado. E tinha um salão enorme na casa que eles já tinham pintado todas as paredes com duendes, cogumelos e aquelas coisas, né, de hippie daquelas épocas. E eu estava com uma suéter furta-cor na mão. E eu comecei a olhar para o suéter furta-cor, eu olhei para ela, porque o suéter furta-cor, conforme você olha, você às vezes vê ela mais marrom, às vezes mais verde. E eu olhei com o meu olho direito e eu vi ela mais marrom, olhei com o meu olho esquerdo e vi ela mais verde. Aí eu mudei a suéter de lugar para ver se era a posição. E continuava assim, sempre com o meu olho direito eu via mais marrom, com o olho de cá eu vinha mais verde, o esquerdo. Aí a gente passou a suéter de pessoa a pessoa, feito um cachimbo da paz, todos olharam e todos viram mais marrom com um olho e mais verde com o outro. Naquele dia eu percebi o quê? Que um olho vê de um jeito, né? A gente não vê as coisas como elas são. Sim. O meu olho direito transforma de um jeito, o meu olho esquerdo transforma do outro, e se os meus dois olhos não veem tal qual eu estou vendo, que dirá os meus olhos em relação à pessoa do meu lado e a outra, e a outra, e a outra, que são células produzidas por outro organismo, por outro DNA. Sim. Provavelmente as cores que eu vejo são diferentes das cores que o Pedro Salazar vê, que as cores que a Aromáticos, que entrou agora no papo, ou que a Yama, que já entrou um pouco antes, vê, né? Ou que a Carmen Lia, que eu vi que entrou antes, vê, né? A Carolina vê. Cada um de nós vê de uma forma única. E o que o sexto chakra te coloca em contato é com essa forma única de você perceber, só que o terceiro olho é aquele que não tem nem as deturpações do segundo, nem as deturpações do primeiro, e tem a capacidade de interpretar o que está vendo, conhecer como é que se diz? As refrações dos dois olhos para corrigir a imagem e nos dizer provavelmente o que estaria na nossa frente. Então o sexto chakra é um chakra que tem a ver também com a dedução, né? Ele é o chakra que nos dá inteligência simbólica. O que é inteligência simbólica? Né? A inteligência simbólica é a inteligência analógica. Né? Analógica que eu digo não tem a ver. Hoje em dia, quando a gente fala em como é que se diz? Em mente analógica, a gente está falando uma mente do professor antigo que pensa, né? Quando a gente fala, porque hoje em dia analógico virou oposto de digital. O que é digital? O disco, né? O LP, ele é analógico porque você precisa ali de um meio físico para reproduzir aquele som, né? E ele tenta tirar uma fotografia do som e te passar a fotografia. O digital não. O digital, ele transforma aquela imagem ali num código, em números, transmite os números, então, e aí reproduz lá no aparelho digital que você tem para transformar aqueles códigos numa imagem de novo. É diferente, não é a transmissão de uma imagem, é a transmissão de códigos. Mas a palavra analogia não quer dizer isso. Analogia vem do grego, né? E quer dizer o quê? Essa
capacidade de você pegar uma coisa que valha para várias situações diferentes. Então, a analogia é a base do símbolo, né? O que é o símbolo? Eu vejo lá o Édipo matando o pai dele, e aí o Freud pega e faz uma analogia disso com o processo psicológico de todos os seres que tiveram inveja do pai porque queriam estar junto da mãe, e a mãe em momentos deu atenção ao pai, então todos no fundo queriam matar o pai porque achavam que só afastando o pai eles não iam estar mais interditados ao prazer da mãe, né? Ou seja, o símbolo é isso, né? O sexto chakra, ele tem essa inteligência particular de ler as analogias. Então, por isso, a pessoa, quando desenvolve o sexto chakra, ela muitas vezes é capaz de ler uma frase da orelha do livro e desenvolver um livro inteiro, né? São pessoas que não precisam ler tudo, são pessoas que o Buda dizia que elas não aprendem, elas se lembram, né, do que estava dentro dele. O Buda dizia isso que a intenção dele era botar todos os discípulos dele se lembrando e não mais aprendendo, que isso seria basicamente desenvolver o sexto chakra, né? Então, a gente, quando começa a meditar também, eu tive essa experiência, quando comecei também, mais jovem, e eu lembro que a minha professora falava que você perde a noção do tempo quando você começa a meditar, né? Porque você senta, aí às vezes você, em uma sentada, né, que fala, você acha que passou pouquinho e na verdade às vezes você está lá um tempão. Ou ao contrário, às vezes você acha que passou um tempão, mas isso, nossa, passou um pouquinho. E isso são experiências também, né, que a gente, quando se concentra, a gente acaba levando a atenção para o terceiro olho. Primeiro, para manter a coluna alinhada, né? Esse é o ponto de intuição, então você consegue fechar os olhos levando a atenção para essa região. Só o fato de levar a atenção para a região, Pedro, já estimula essa glândula, né? No caso, a glândula pineal, né? Estimula, mas é a pituitária, a glândula pituitária. A pineal é do sétimo chakra. As duas glândulas estão juntas, elas ficam dentro do sistema límbico, que é uma coisa pequenininha ali que você tem no centro do seu cérebro, e ficam as duas ligadas uma na outra, elas funcionam interligadas o tempo todo, assim como o sexto e o sétimo chakra. Que é o sexto chakra, quando você consegue isso que eu falei, que é a inter-relação entre o terceiro e o quarto corpos, em seguida você consegue entre o quarto e o quinto, ou seja, você passa para a espiritualidade, né? Mas para o ocidental é mais puxado isso, porque no Oriente, lá na Índia, eu vi os colégios onde as crianças desde pequenininha eram educadas para treinarem isso, né? Para a gente, às vezes, a pessoa pode fazer um esforço tão grande para vir para cá, porque o ideal é quando os olhos vêm para cá sem esforço, né? E eu conheço poucos ocidentais que trazem os olhos para cá sem esforço, né? Todos eles ficam ali forçando para ficar os dois olhos para lá. Às vezes fica tenso, né? A pessoa então existe um outro truque existe um outro truque que você pode fazer que também funciona, que é simplesmente meditar na frente do espelho, olhar para o espaço entre as sobrancelhas na imagem na tua frente. É menos doloroso e vai te levar aos poucos, e aí num determinado dia você vai trazer mais facilmente os dois olhos aqui pro espaço entre as suas sobrancelhas. Só fazendo a live aqui também, né? Que às vezes eu olho para você, às vezes eu olho para mim, às vezes eu olho para a câmera. Eu tento aqui permanecer relaxado enquanto a gente fala, né? Porque a gente não se percebe, eu estou ouvindo aqui como ouvinte. E o pessoal que está aí ao vivo também, não se esqueçam, dúvidas, comentários, são super bem-vindos. É só escrever aqui embaixo nos comentários, fazer uma pergunta. Pedro gosta de responder, né? Da gente fazer esse papo ser um bate-papo mesmo, né? Que nem eu botei aí. E vocês estão super convidados a participar com a gente aqui também. Não se esqueçam, né? Aproveitar no meio da live também de novo, que esse sábado a gente começa o curso presencial aqui no Yoga na Glória. Vai ser um sábado por mês até novembro. Não perca essa oportunidade de estudar com o Pedro Tornag. O tema que a gente está falando não é sobre o Agnya Chakra, são todos os chakras, com bastante práticas, meditações, insights, curiosidades, que é, né, a proposta de um curso a longo prazo. Então, ainda vai rolar mais uma live quinta-feira. Essa semana a gente está mudando, era segunda e quarta, então quinta-feira às 8 da noite, a gente vai fazer mais uma live, que vai ser a última.
e depois dessa live não vai ter mais live, vai ser curso presencial. Então, as lives ficam salvas, todos estão convidados a revê-las, né? Mas fiquem ligados. Aliás, a gente até terminar essa fala e agradecer, né, Pedro, que sexta passada a gente fez também a palestra aqui, a Psicologia dos Chakras, e foi uma delícia. Foi muito bom, pessoas que estavam em dúvida se queriam fazer o curso, vieram, conversaram ao vivo com o Pedro, pessoas que, né, saíram da aula de yoga aqui do estúdio e foram ficar para a vivência, tão interessadas também. Então funciona assim, a gente vai fazendo o que dá para fazer e conta também com a participação de vocês para a gente seguir esse estudo, né? Então já tá rolando, né? Já tá as divulgações fluindo, não deixem de participar e se tiver dúvida também entrar em contato, para lembrar disso também. Bom, então o sexto chakra ele nos dá a capacidade muito grande de avaliar situações, mas nos dá a capacidade também muito grande de projetar situações, né? Porque o que a glândula pituitária faz, né? A hipófise, ela avalia como é que se diz? Que glândulas estão precisando soltar quais hormônios e manda as mensagens, né? Então ela tem essa ideia de mando, mas mas como eu falei, é mais um comando, né? No momento mas o importante é que ela soube avaliar. As glândulas de baixo não tiveram essa capacidade por si só, não foram preparadas, não foram instrumentalizadas para poder avaliar o que elas têm que soltar. E é isso que o sexto chakra nos dá uma ideia, uma capacidade de estimar, né, o que seria bom senso, né, qual seria a medida boa, né, calcular, gerir. Agora, esse chakra está muito ligado a Júpiter e Mercúrio, então o Júpiter ele tem essa ideia também de projetar o futuro, né? É o chakra dos arquitetos, até porque é o chakra da imagem, né? É um chakra que está muito ligado à imagem e à imaginação, né? O Gaston de Bachelard, filósofo francês que eu amo, né? Ele tem vários livrinhos sobre elementos, onde ele fala muito sobre imaginação, e ele fala que a grande maioria das pessoas diz que imaginação é a capacidade de criar imagens na sua mente. Ele diz que não. Que a imaginação é a sua capacidade de deturpar imagens. Olha, interessante. Porque você colecionou coisas e agora você, conforme necessidades do teu subjetivo, o teu inconsciente cria novas imagens dentro de você, né? Nada do que a gente vê existe realmente fora da gente. O que a gente vê é a partir como é que se diz, raiozinhos que vêm ondas, né, até os nossos olhos, né, com as 7 diferentes cores. Isso entra ali pela nossa retina, entra pelo nosso nervo óptico, né, passa lá se cruza lá no fundo dos nossos olhos, vai para o nosso córtex visual, no nosso córtex visual entra como impulsos elétricos, não entra como imagem. Esses impulsos elétricos, nesse sentido, é mais digital do que analógico, né? Esses impulsos elétricos vão fazer com que o teu córtex visual solte substâncias químicas, e essas substâncias químicas é que vão criar a imagem dentro de você. Então, todas as imagens que a gente vê são criadas dentro do nosso cérebro por substâncias químicas. Quando você desenvolve o seu sexto chakra, você vai ganhando aos poucos consciência desse processo e sabendo deturpar aquilo que a sua imaginação deturpou, né? O sexto chakra ele tem a capacidade de traduzir, né? Quando eu falei de ler, ele tem esse lado geminiano também, né, do Mercúrio, né? Então, quando eu falei essa capacidade de ler símbolos é a capacidade de traduzir uma experiência para outras situações, né? Então então é um chakra que te dá muita autonomia, porque você não vai mais pelo que você leu, né? Eu tive um grande amigo, o Fauzi Arap, né, que era ator. O Jô Soares considerava ele o maior ator brasileiro de todos os tempos, né? Quem era o ator? Fala de novo. O Fauzi Arap.
Era um ator de São Paulo, diretor de teatro também, fantástico, maravilhoso, né? E ele, enfim, eu sempre ficava, ele adorava astrologia, então algumas vezes eu fui para São Paulo, ia para casa dele, eu achava engraçado porque era um cara assim bem mais velho que eu e que morava com a mãe, sabe? Eu já morava sozinho há anos. Ele morava com a mãe, então ele tinha uma relação assim muito proustiniana, sabe? Ele me lembrava muito o personagem lá do Em Busca do Tempo Perdido, né? Do cara que ficava no sótão da casa da mãe e via todo mundo a partir dali dos sonhos. E ele gostava muito de astrologia, ele me conheceu por causa da astrologia, né? Ele sabia que eu era amigo do Caio Fernando Abreu, então ele um dia ligou para o Caio e falou: Caio, eu queria conhecer o Pedro, não sei o que, eu sempre apresentaria ele. E aí, na próxima vez que eu fui a São Paulo, a gente jantei com ele e com o Caio, e aí a gente ficou amigo. Mas aí eu vivia chamando ele para dar uma palestra sobre nódulos lunares, porque ele era a única pessoa que eu conhecia no Brasil que tinha se especializado em nódulos lunares. E eu vivia chamando ele para dar uma palestra nos congressos de astrologia, ele nunca topava. Aí um determinado dia ele me ligou de São Paulo e falou: Pedro, eu estou indo para o Rio semana que vem para dirigir o show da Betânia, que ele dirigia todo ano o show da Betânia aqui no Rio, né? Então vou dirigir quinta e sexta no Canecão, mas aí, de repente, se você quiser na quarta ou no sábado, você marca com seus alunos, em congresso eu não vou não, mas para os seus alunos eu falo. Aí eu disse, tudo bem, nessa época eu tinha um estúdio razoavelmente grande de astrologia, chamei meus alunos todos, meus assistentes, naquela época tinha assistente, fizemos uma palestra com ele, ele me entra na palestra com os 4 livrinhos do Martin Schumann sobre os nódulos lunares e faz a palestra inteira lendo os livros. Eu falei, cara, você é doido, cara. Quantas vezes eu conversei com você na tua casa, você me falou de nódulo lunar sem abrir livro nenhum. Aí agora você vem, faz uma palestra lida dos seus livros sublinhados. Que história é essa? Você sabe isso? Por que você, né? Por que você lê? Você é um ator, cara. Você é um cara que diz textos na sua vida maravilhosamente bem, como ninguém diz, e fica parecendo que o texto é seu. Então, mesmo que você quisesse usar as palavras do Martin Schumann, para que ler o livro? Você sabe aqueles livros de cor. Mas é isso, entendeu? O Fauzi ele tinha muito o quinto chakra, né, que é o chakra da criatividade, então ele era um ator fantástico, mas acho que ele não se deixava passar para o sexto, porque se ele passasse para o sexto, acho que ele tinha medo de perder essa concentração de energia que ele tinha no quinto chakra, porque a onda para ele na vida era criar, né? Mas é isso, o sexto chakra, se você trabalha ele, você passa a se apoderar né? Eu não me lembro quem foi o poeta que falou que um mau poeta ele copia o poema do outro, acho que foi Vinícius. O bom poeta, ele se apropria do poema do outro e o poema do outro passa a ser dele. Então, é isso. O sexto chakra é quando você vira o bom poeta, entendeu? Você saiu ali do quinto chakra, do Criador, e você entrou em contato com a origem de toda a criação, com o lugar de onde as coisas são criadas. O elemento do quinto chakra, a gente falou que era o éter. O elemento do sexto chakra é o avyakta. O avyakta, ele é, digamos assim, a substância primordial da qual todas as formas, da qual todos os objetos foram gerados e criados, né? A física quântica e a física atual, eles têm um negócio que eles chamam de bóson de Higgs, né? Que seria isso, que é um campo onde você tem toda a potencialidade, da onde você tira energia para fazer todas as formas atuais, né? Então, o avyakta é o bóson de Higgs do ocidental, né? Então é isso, no sexto chakra, se o quinto chakra era a criatividade, o sexto é quando você, entrando em contato com a matéria-prima de tudo que é criado, você primeiro sabe discernir as coisas, o que elas realmente são, né? o que é ilusão, o que é realidade, que é a base do Vedanta, né? Você ter o discernimento do que é verdade e o que é sonho, o que é ilusão, mas você também ter a capacidade de gerar aquilo que você precisa. Então se diz na Índia que quando você desenvolve o sexto chakra, quando você quer uma coisa, as coisas costumam virar realidade, né? Porque você fica com
o poder gerador, né? Você fica com a capacidade, o estar ativo para você passa a ser um ativo que surge do espaço virginal, né? Se diz na Índia tem uma expressão que todo mundo que faz yoga já ouviu falar, nem todo mundo sabe o que é, mas muita gente sabe, que é o Sat Chit Ananda, né? Ananda é um estado de graça, né? Um estado de contentamento, de você estar íntegro, de você não estar precisando de nada, né? Chit é o estado de consciência e Sat é o estado de existência, de simplesmente existir. Então, na Índia se diz que nos 3 primeiros chakras você lida com a matéria, no 4º você entra em contato com Ananda, que é esse estado de graça que você fica quando as emoções, né, quando o amor te toma. No 5º você conquista Chit, né, que é a consciência, né? Consciência. Uhum. E no 6º você atinge o estado de simplesmente existir, né? De estar existindo, e nesse existir não existir mais observador e observado, quer dizer, não existir mais você e o outro, não existir mais aquilo que você está vivenciando e quem está vivenciando. Então, nesse momento, você está a uma filigrama do 7º chakra, que é o momento onde você dissolve o ego total. No 6º chakra, você tem uma percepção do estado de não ego. No 7º chakra, você tem o vivenciário passar a estar nesse estado de não ego constantemente. Mas no 6º chakra é onde você vislumbra, percebe como essa coisa acontece, você percebe o que é ego e o que não é ego. Aí, claro, daí você poder decidir estar no não ego, você está a uma filigrama disso, né? Acho que de todos os chakras, assim, o 6º, Agnya Chakra, é um que desperta muito interesse, talvez porque está ligado também à meditação, mas assim, todos os chakras, eles atuam e se balanceiam no corpo humano. Então, para quem está chegando aí agora, quem está acompanhando, a gente está, né, nessa escala evolutiva dos chakras. A gente está falando hoje do 6º, e quinta-feira a gente vai falar do último, que é a coroa, Sahasrara, né? Pedro falou maravilhosamente agora a questão de Satchitananda e o que será que tem no último, né? Então, a gente vai aguardar todos nessa quinta. No caso, né, a gente está transmitindo aqui dia 9, então dia 11/4, e dia 13, no sábado, vai começar o curso Chakras, Respiração e Meditação, o novo curso do Pedro Tornag aqui em 2024 no Yoga na Glória. Gente, se vocês estão gostando da live, vocês vão gostar mais ainda de praticar o que a gente está falando. A gente combinou que a live era como se fosse um embasamento, um bate-papo para as técnicas que a gente vai fazer. Você imagina, técnica para o 6º chakra, para o primeiro, vivências, bate-papo, esse contato ao vivo é muito legal, né? Então, já teve palestra semana passada, estamos fazendo as lives que estão salvas no perfil, e o curso que a gente está muito animado de produzir. E é claro, teve muita gente também que já me falou que não vai poder conseguir ficar todos os módulos. Eu posso fazer a cada mês? Pode fazer, tem um valor lá para fazer o módulo avulso. Mas é claro que se você quiser e tiver oportunidade, né, já tem as datas, já tem o calendário todo, você pode se inscrever e começar a fazer o curso, tá? Vai começar nesse sábado, às 10 da manhã, sempre sábados de 10 às 6 da manhã, com uma pausa para o almoço, que a gente almoça aqui mesmo. A gente tem aqui o bistrozinho, uma chefe que vem cozinhar pra gente. A gente já é bem gostoso passar o dia aqui no estúdio aprendendo, né? Que esse lugar aqui tem tudo que a gente precisa para entrar nesse estado. Então, realmente fica o convite, porque vai ser maravilhoso, né? E né, a gente já está de novo. O tempo passa voando, né? Muito bom ficar falando sobre essas coisas. Bom, para dar um spoilerzinho do 7º chakra, se diz que o 6º chakra é o chakra dos insights, né? A floresta de insights, né? O 7º chakra é quando não existe mais insight, é quando existe uma clareza onde você está vivendo no lugar da onde vem os insights, né? A palavra insight é o enxergar alguma coisa dentro, né?
Mas se você está enxergando alguma coisa dentro, às vezes você ainda está de fora, né? No setting É você já está verdade. Eu uso dentro o tempo bastante todo. insight, é interessante. É. É. Não, vai ter muita coisa. E a última live, né? Então, assim, a gente vai ser maravilhoso, assim. Acompanha, anotem na agenda, né? Essa live, quando terminar, vai ficar salva, assim como todas as outras. É só procurar as fotos do Pedro Tornag aqui no perfil, que vai estar lá. A gente tá, não sei se vocês já perceberam, cada foto é relacionada a um chakra, porque ele tá com uma camisa, né? A gente fez esse ensaio, ficou lindo, afinal. Aliás, saudar aqui a Isabela também, que é a nossa fotógrafa, designer, que o cartaz ficou muito legal. E, pessoal, essa parte final agora é a parte onde vocês podem trazer dúvidas, onde vocês podem escrever alguma coisa aqui, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem falar alguma coisa, né? A gente abre esse espaço, responde uma pergunta. Então, enquanto a gente está terminando aqui nas considerações finais, vocês também podem escrever aí nos comentários que a gente lê e responde a sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de responder, aproveita, né, esse espaço que a gente tem aqui. A gente podia estar usando o Instagram, né, para ver lá, descendo rios, um monte de coisa aleatória que não tem nada a ver. A gente quis trazer essa live aqui como um estudo, né, uma matéria que provavelmente quem pratica yoga, quem gosta disso, vai reler, conversar. E a ideia do curso é justamente esse, não é você sair daqui como um professor de chakras, né? Mas não é um curso de formação, né, Pedro? É um curso onde você vai ter mais embasamento para falar Não deixa sobre de ser e um curso de, principalmente... não deixa de ser um curso de formação, porque é um curso de formação da pessoa, né? Isso, Você está, como é que se diz? Você está formando a sua pessoa, digamos assim. Né? isso, Então, nesse sentido, é um porque hoje em curso de dia tem formação. essa palavra, curso de formação, a pessoa já sai achando que vai ter, né, o diploma, que vai começar a fazer. Claro que tudo é um estudo, né? Hoje em dia, as coisas muito express, né? A gente não, a gente tem noção que esse curso é uma semente que a gente está plantando para que, né, o estudo já existe há algum tempo. Cada ano passado teve um curso do Pedro aqui também, então que esse estudo seja continuado, porque a gente faz o curso, a gente faz as aulas, tem grupo de estudo, né, quando tiver a oportunidade de um retiro, um aulão. Então, começar a trazer esse assunto para a sua vida, que é a melhor forma de você vivenciar, você trazer para a sua rotina, né? E aí, claro, você poder experienciar, né? A gente está falando aqui, principalmente da experiência do Pedro, que já estuda isso há muito tempo, mas e a sua, né? Ele deu o exemplo lá do monge Hare Krishna lendo só o livro, né? A gente não quer que você copie, né? Não quer que você vire só uma matraca, né? A gente quer que você entenda, vivencie, e aí você vai, com as suas próprias palavras, conseguir trazer esse conhecimento igual a gente está fazendo aqui, ou seja, é um conhecimento vivenciado, né? Uma coisa que você tem que passar, se transformar e vivenciar isso. Então, eu não tenho as datas aqui agora, mas assim, tem os destaques salvos no nosso perfil, tá, gente? Quem se interessar mesmo, não esquece de enviar uma mensagem. Eu tenho um PDF bonitinho, que nem eu falei, bem legal, ficou lindo, pra gente enviar para vocês terem salvo. Sei lá, mesmo se vocês não acharem que podem fazer, vocês podem convidar alguém e ter esse material. Então, manda mensagem no privado. Eu tô vendo aqui que tem bastante gente online agora na live, mas alguns eu conheço, outros não. Então, já saudar todo mundo também que esteve aqui com a gente nesse live. E todo mundo que está aqui na live também, que eu já sei que vai fazer o curso. Tem uma galera aí que vai já estar aqui também, já se adiantando aí na matéria, né? Então, fico muito feliz, né? Sempre agradeço a generosidade do Pedro de estar aqui compartilhando, falando com a gente, né? É um prazer muito bom trocar ideia, fazer esses bate-papos. Não só o conteúdo em si, mas as histórias por trás, né? Eu acho isso muito rico também. E é assim que vai ser o curso, né? Com mais práticas também, porque vai ser o dia todo. Então, estamos animados, né, Pedro? Essa semana começa. Eu gosto muito, né? Sou meio suspeito para dizer, né? Deixa eu dar boas-vindas aí a Carol e a Carla. A Carla Saboia, não sei se é professora de yoga, se for, que bom te ter aqui perto. Já. Eu tô vendo aqui quem tá aqui, ó. Quero se saudar for, todo mundo, saiba que eu acompanho live, seu trabalho de longe, mas aparece, acompanho há né, algum tempo. Mas assim, quem tá aqui sabe quem são, sabe? Um beijo grande para todo mundo.
Nos vemos então, anotem aí, tá, gente? Dia 11/4, às 8 da noite. Provavelmente, Pedro, vai ser mais ou menos assim, porque quando eu saio da aula também, a gente está fazendo do aula até 7h45, né? Começa às 8. Mas aí tem alguém ali para falar, tem não sei o que, tem que achar um cantinho aqui, ó. Tô bem no estúdio aqui, daqui a pouco vai sair a galera lá. Então, a gente começa e vai falando, né? Então, foi ótimo hoje também. E não vejo a hora da gente, então, fazer o último, né? E concluir essa série de 8 lives que vão ficar aí para a posteridade, quando vocês quiserem ler, ouvir, falar sobre, né? Ó, a Maria falou aqui, ó, faça um yoga em grupo da terceira idade, o NAT, não, acho que é o UERJ, né? Não, o ENF, na Universidade de Campos, RJ. Amo. Muito bem, yoga faz muito bem, continue praticando, isso aí. Isso aí. E, gente, quem tiver alguma pergunta aí, quiser fazer, faça agora, porque em breve a gente vai estar finalizando a live, o bate-papo. Obrigado, carinho de todos, Carolina aí que ajudou a gente. Ó, a Norzêmia falou para você assim, Pedro, acho que é para você, né? Para mim também, pro Pedro aqui, ó. Admiro o Pedro pela leveza e simplicidade de abordar tudo com clareza, até mesmo para os leigos. Essa é a grande diferença aqui do nosso querido amigo Pedro Tornag, né? A gente consegue, nesse bate-papo, fazer com que seja uma coisa simples, né? Simples e profunda. Acho que os chakras Obrigado, tem um querido. pouco disso, Super né? obrigado pelo Obrigado carinho. a todo mundo pelo carinho, né? Pelo carinho. Continuem apoiando sempre. Sigam o perfil do Pedro Tornag, sigam o perfil do Yoga na Glória. E quando eu postar agora a live, não deixa também de compartilhar, que aí mais pessoas também podem se interessar e tá aqui junto com a gente. Vai ser muito legal. E agora a Maria também. Obrigado, os dois são ótimos. Esse é trupe de Pedros. Ai, ai. Então tá, Pedrão, vamos finalizar por aqui. Obrigado mais uma vez todo mundo. Acompanhem, continuem seguindo. A Nozena falou que te conheceu agora mais. Você conheceu agora menino, eu já te amei. Também, obrigado. Obrigado. Eu vejo que, né, Pedro, que tem muitas pessoas, né? Você teve muitas fases na vida, né? De várias. Foi astrólogo, falou agora do artesanato, hoje está como professor de meditação, né? É muita vida, né, Pedrão? Assim, as pessoas são únicas cada uma, né? Então, tem pessoas que às vezes como é que se diz? Se afinam com uma coisa a vida inteira e outras. Eu sempre fui um pouco buscador, assim. Tem uma frase do Marx que diz que a vida se apresenta a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? Se repete como farsa, né? Então, às vezes, quando eu estou fazendo uma coisa há muito tempo, eu já começo a achar que está parecendo uma farsa, né? que já não está mais respondendo ao que eu acho que é o sentido da vida, que você está sempre crescendo, Sim, né? Você está sim. sempre se A gente aprofundando, agradece. né? Então, às vezes, tem alguma coisa que passa a significar evolução, desenvolvimento, crescimento naquele momento, aí aquela coisa me chama e eu vou atrás. Sim. Não, assim, tudo que você faz, né, a gente percebe esse carinho, essa dedicação e principalmente disciplina, tá, gente? Porque isso tudo não é, né, papo de maluco, aprendeu ali, bateu aqui, isso é uma busca. Muitas viagens, muitos congressos, né, que tinha muito antigamente, muita troca de ideia, muita busca, né? Então, eu acho que o caminho do yogi, né, de quem quer aprender mais é realmente usar, né, o nosso corpo, a nossa mente como um laboratório, né? Experienciar, vivenciar. E nada melhor do que você estar junto de pessoas que estão vibrando parecido. Claro que a prática é interna, mas quando você tem uma galera ali que está estudando, né? É muito gostoso, é muito. Cada um traz a sua vivência, a gente aprende muito, né? Então, A gente é essa é a nossa coletivo, proposta. né, querido? A gente, assim, é claro que, por exemplo, se você quiser acabar com a coisa mal resolvida do homem no mundo com poder, o primeiro passo é você entrar dentro de você e resolver a tua coisa mal resolvida com poder. Mas a gente como é que se diz, coletivo, né? Então isso passa a ser um estímulo
para que outros possam vivenciar isso, né? Isso passa a ser, você passa a emanar uma coisa que tem a ver com isso, né? Então, assim, ó, ninguém é dono, nem da. Eu não me sinto dono de nenhuma experiência de meditação que eu tenha tido. Tudo que eu tive de meditação, eu tive a sorte de conhecer pessoas excepcionais durante a vida, né? Tive a sorte de estar na frente do Vayoananda, de estar na frente do Osho, de estar na frente do Rolf Gelewski, de quem eu falei esses dias aqui, de eu estar na frente da Eliane Siqueira, de quem eu falei hoje, de eu estar de cada uma dessas pessoas me deu um pouco do que me possibilitou eu descobrir um pouco mais sobre mim, né? Então acho que é isso, e a gente está com os outros, quiçá a gente possa também ajudar o outro a descobrir um pouco de si, mas é isso, a gente ninguém... Não, gente, essa ideia das lives foi ideia muito do Pedro também, tá? Então eu embarquei nessa jornada, eu nem faço muita live aqui de fala, a gente faz muita prática, então foi muito bom para mim também, tá sendo, e quinta vai ser a última. Ó, o pessoal já saiu aqui, ó, então vou dar atenção ali também. Obrigado a presença de todos. Quem tiver interesse no curso, quem quiser informação, PDF, não deixe de enviar mensagem, tá bom? Pra gente poder enviar para vocês. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Inenarrável prazer